Ele vai falar sobre como dominar a Smart Home. Seja bem-vindo, Ian. Fala aí, galera. Muito obrigado, Gabriel, pela introdução. Eu já dei algumas palestras sobre esse assunto em específico. Bom, não esse assunto em específico, mas sobre Smart Home e IoT e em todas as loucuras que eu fiz ao longo de agora já uns 4 anos, mais ou menos. Mas eu resolvi documentar também a parte feia da jornada, porque eu mostro um monte de coisa legal, mas eu nunca falei abertamente sobre o real preço disso, né? Não só financeiramente, mas sanidade mental e tudo, né? Teu tempo. Então, vamos começar. Beleza, então, o meu nome é Ian Seidel e escreve assim. Bom, diversas razões, mas para deixar simples, é porque minha mãe quis fazer com que eu explicasse meu nome para cada pessoa que eu me conhecesse na minha vida. Bom, pelo sotaque, vocês já devem perceber a minha origem carioquesca, né? Não tem como negar isso, esconder, é impossível, ainda mais que quando eu pronuncio palavras com S. Sou meio nômade, vivi no Brasil até 2015, e aí depois eu já tive em vários lugares diferentes. Já tive no Oriente Médio, já tive no México, e agora atualmente eu moro na Califórnia, trabalhando num desses grandes cloud providers. Já estou aí na área há bastante tempo, tenho cerca de 35 anos, falo cerca de, porque quando você passa dos 30, meio que foda-se, tá ligado? Então você para de contar. Então eu sou engenheiro de segurança, eu já fui da área de segurança de automação industrial, já fui da área atendendo banco, instituição financeira, e atualmente eu trabalho com cloud security. Eu sempre curti muito inventar coisa. Quando eu era pequeno, eu destruía várias coisas da minha mãe tentando fazer coisas, né? Então eu colava conduíte em caixa de papelão e falava que era um robô. Então eu sempre fui meio louco, né? E eu até outro dia estava falando com minha mãe e eu agradeci ela por, né, aturar uma pessoa totalmente atormentada como eu. E como você vai ver ao longo dessa apresentação, né, claro que é uma piada, mas eu já irritei a minha esposa várias vezes com as minhas loucuras. E a gente vai ter uma boa história, né? Então, eu vou começar contando uma história de obsessão. E a gente precisa falar sobre drogas, né? Porque o processo de você entrar no hobby de smart home, ele é bem parecido com o processo de você se tornar um alcoólatra. Então, existem drogas, e eu peço perdão porque eu já não lembro muito bem português, mas eu não lembro se é drogas de início, ou drogas de entrada, ou drogas de acesso, mas essas são as drogas, basicamente, que te levam a consumir outras drogas, né? Drogas como cigarro, drogas como maconha, e drogas como lâmpadas Philips Hue, né? E eu digo isso porque quando você começa a usar essas coisas de níveis de entrada que não tem nenhuma barreira de acesso, né, apesar do preço, que a gente vai estar falando um pouco sobre essa situação. Depois que você, né, compra lá suas lâmpadas Hue, instala e controla pelo seu celular, você fica tipo super animado por 2 dias e depois você quer mais, né? Você, tipo, só mudar a cor da lâmpada não é a mesma parada. Então, é um processo evolutivo, né? Você começa tipo bebendo socialmente, né? Só nos jantares com a sua família, que é o análogo a você ter uma lâmpada Hue Bulb, quem sabe você tem uma tomada smart que você controla em um ventilador. Quando você vê, você já está indo para a festa mais do que você ia, enchendo a cara mais do que você enchia. E aí chega um ponto onde você já está num grupo de apoio, porque a situação já sai um pouco de controle. E, obviamente, né, isso já te leva à falência e, consequentemente, ao divórcio.
Então, é importante, né, que a gente preste atenção a todos os desafios e principalmente que, como a gente está falando de smart home, que as pessoas na sua casa sejam altamente compreensíveis do que você está tentando. Qual é a palavra em português? Accomplish? O que você está tentando fazer, né? Então, eu sou muito afortunado que eu me casei com uma engenheira, então não é muito difícil explicar as loucuras que eu estou fazendo, mas não impede, né, que irrite quando você está querendo dormir e todas as luzes do quarto acendem por nenhum motivo aparente. Então, quais foram os meus principais desafios, né? A parte do fator de aprovação esposal, né, que é uma das coisas mais importantes quando você está lidando com smart homes. Tem diversos desafios que eu não antecipei. Então, o primeiro deles era o débito tecnológico. Eu sempre me achei um cara que sabe de muitas coisas diferentes. E quando eu comecei a entrar fundo tentando fazer a melhor smart home que eu pudesse fazer, eu descobri diversos gaps, né, diversas partes faltantes no meu conhecimento tecnológico, que é conhecido como technical debt ou débito tecnológico. Eu trabalhei muitos anos com programação, então eu sempre achei que programação não era um problema para mim, até quando eu comecei a trabalhar com sistemas de smart home, mais especificamente o Home Assistant, que é um sistema open source, e é totalmente assíncrono e baseado em eventos, né? Então, quando você começa a ter que pensar de uma forma que não é linear e totalmente baseado em callbacks e mudança de estado, isso realmente evidencia alguns pontos que no teu conhecimento. Também com o Smart Home você entra em contato com diversos tipos de rede, topologias e protocolos, então você aprende um montão de coisa. Eu não tinha ideia de como funcionavam redes Zigbee, Z-Wave, conceitos muito interessantes. Às vezes você tem uns devices que são totalmente expostos, sem autenticação, então você tem que começar a ver como que você vai ser criativo para fazer a segurança desse device que não tem autenticação. Você às vezes precisa fazer um hardware que não existe, né? Então você tem que entender de hardware, não só desenhar o hardware, como fabricar, modificar hardware existente. Às vezes não tem datasheet, então você tem que fazer engenharia reversa. E a não ser que você queira ter o seu hardware numa protoboard ou só os fios aí pendurados, você vai precisar também, né, saber de CAD, de 3D printing e até dependendo do seu projeto, fabricação em metal ou madeira. E eu acho que a lição de vida mais importante do que eu já aprendi nos últimos anos é que independente o que você faça na sua vida, o que seja, tá ligado? Cozinhar, cortar a unha, respirar, a primeira vez que você faz qualquer coisa vai ser horrível, vai ser ruim. E isso é totalmente normal e é o esperado, né? Você tem zero experiência fazendo aquilo, você está fazendo a primeira vez. Então, a aceitação desse fato na sua vida ajuda a quebrar essa barreira que você tem de vai ficar uma merda e as pessoas vão me julgar e sabe, todas essas inseguranças que você pode ter, que é uma barreira impeditiva de você começar a fazer algo, a partir do momento que você assume que vai ficar uma merda, você se livra, né? Então você faz a coisa e você não tá se preocupando o que nego vai pensar, porque você já sabe que vai ficar uma merda e obviamente o nego vai pensar que é uma merda, mas é isso, é o processo de aprendizado de tudo, né? Então, esse foi um dos meus principais desafios, porque você às vezes se bloqueia tentando fazer com que o seu primeiro protótipo seja algo lindo e featureful, né, com todas as funcionalidades. Esquece isso. Faz uma coisa bem scrappy, bem bare bones,
e depois você desenvolve em cima disso, né? Esse é o principal ponto que, quando eu estou falando especialmente com uma audiência latina, né, que tem diversos impeditivos com importação, a nossa realidade também econômica é totalmente diferente. O custo é um dos principais impeditivos, obviamente, né? Em dólar, essas partes já não são muito baratas, né? A gente está falando aí, por exemplo, 30, 50 dólares por interruptor que você vai querer substituir na sua casa. 700 dólares por uma NUC, né, onde você vai correr o teu controlador. Então, equipamento de rede, que a gente vai falar um pouco por que você precisa investir um pouco na sua rede. E, inclusive, partes do it yourself, um Raspberry Pi, os microcontroladores ISP 8266, SP32, eles não são tão baratos no Brasil, por exemplo, quanto para mim aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu sei que isso torna o resto da palestra, basicamente, olha um monte de coisa legal que você não pode fazer se você não for rico, mas eu vou dar diversas alternativas com baixo orçamento, onde como que você também pode chegar em coisas similares. Então, uma das coisas que eu aprendi, e isso também envolve o custo, né, é que você nunca quer fazer o teu orçamento exatamente do que você precisa. E isso é quase 100% dos projetos que eu faço, sempre alguma coisa acontece. Ou eu soldo alguma coisa errada, ou eu queimo um dos ICs, ou até de fábrica mesmo, o componente vem defeituoso, né? A China é gigante em fabricação de componente eletrônico, e com o tempo os produtos são muito bons, eles têm uma qualidade muito boa, exceto que o controle de qualidade é horrível, né? Então você, num pack de 10 peças, você pode ter até 4 ou mais peças que não são totalmente defeituosas, mas são defeituosas a ponto de que as leituras que você tem são bastante não confiáveis, né? Um fato engraçado, uma vez eu comprei um Teensy, que é um microcontrolador bastante parrudo, e eu soldei um header macho na esquerda e fêmea na direita, porque meu cérebro, alguma coisa aconteceu ali e eu não me liguei. Então, tipo, você pode dissoldar e tal, mas é todo um processo, né? Que às vezes é melhor você pegar outro e soldar o certo, e depois você se preocupa com o outro lá. Uma vez soldando um LED, o meu ferro de solda estava muito quente. Quando eu encostei no pad, eu instantaneamente queimei ele. Então, sempre compre extra, e sempre assuma o pior. E aí você vai ser uma pessoa bem mais feliz na sua vida. O maior desafio que vai testar toda a relação que você tem com a sua família é que a sua casa é um ambiente de produção, né? Você, a não ser que você seja muito rico, você não vai ter uma casa dev, uma casa teste e uma casa de produção, né? Onde você pode passar um tempo em cada uma delas e ver como é que as coisas funcionam. Então, quando você está experimentando coisas e testando coisas e fazendo o deploy to prod, né, fazendo o deploy das suas mudanças para sua casa, imediatamente todas as pessoas na sua casa são afetadas, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar de madruga, e eu não posso testar nada de madruga. Eu tenho que fazer as coisas, e de manhã, enquanto a gente está tomando café da manhã, eu vou e testo as paradas. E isso realmente ajudou a reduzir o atrito que tinha, porque quando eu não fazia isso, eu já acordei a minha esposa várias vezes no meio da noite. Várias vezes. Mais do que eu gostaria. E é bem interessante. Então, os bugs, como você está em produção e como você está no ambiente físico, né, agora que você tem todos esses atuadores sendo controlados por software na sua casa, controlando coisas físicas, seus bugs são físicos.
né? Eu tive um bug onde você dando play na televisão do quarto apagava as luzes da casa e você se senta no sofá pensando que infernos aconteceu aqui, tá ligado? E aí você começa a debugar, puxar o logbook, ver o que trigou o quê. É excitante. E além do mais, né, como eu disse, né, em relação à segurança, é um conceito muito jovem, então muitos dos devices nem têm autenticação, ou eles se comunicam de forma insegura com a cloud, ou eles não suportam você estar em duas redes diferentes, né, eles ignoram o conceito de roteamento, vai entender o que nego cria. E tem muita funcionalidade que você pensa na sua mente que realmente não existe nem software, nem hardware que faça isso. Então, durante essa jornada, eu tinha vários conceitos que foram sendo destruídos, né? Primeiro que eu tinha esse roteador aí da Netgear, que era, perdão da palavra, pica das galáxias, custou, sei lá, $300. E, quando era só o meu desktop, ele aguentava, mas quando eu comecei a botar mais dispositivo, começou a ficar bem evidente que você não pode ter um hardware que faz tudo, que é o roteador, que é o switch, que é o access point. Ainda mais nesse tamanho, né? É como fisicamente impossível. E para você ter uma ideia, o quão enganado eu estava, né? Isso é o que eu tive que fazer, né? Essa é a minha infraestrutura hoje em dia. Então, você tem de baixo para cima, né? A distribuição de energia, então você tem o roteador, que é um Unify USG, depois você tem um switch de distribuição em cima, onde tem também o patch panel, eu tenho um switch só para as minhas câmeras 4K, porque não aguento, né? Se você tentar botar isso em VLAN ou no mesmo setup com outras coisas ruidosas, você vai ter uma degradação muito grande do teu stream. Em cima é um computador de escritório usado que eu comprei, recondicionado, bem bom, é um i7, eu paguei bem barato, i7 32 GB de RAM, paguei bem barato por ser recondicionado de empresas, e isso roda o meu Network Video Recorder, né, o meu gravador de vídeo de rede, que puxa todas as streams das câmeras e faz a gravação e faz um pouco outras coisas, mas eu não quero adiantar porque eu vou falar um pouco disso na frente. Do lado a gente tem o hardwarezinho proprietário da campainha, né, a campainha de vídeo, e em cima dessa coisa a gente tem diversos outros smart home devices, né? Eu tenho o meu controlador da rede, o Unify Cloud Key, eu tenho um router, um hub Zigbee, eu tenho o Philips Hue Hub, que também é Zigbee, eu tenho o controlador dos interruptores da Lutron, e por último, na esquerda em cima, é um Intel NUC, que é o que corre o meu controlador, que é o Home Assistant, que é esse controlador open source, que é o controlador onde eu vou estar falando tudo durante essa apresentação. E para você ter uma noção de por que eu preciso de um hardware tão violento, é porque hoje em dia esse é o meu mapa da rede. Né? São cerca de 70 dispositivos que estão o tempo todo online. Essa faixa do meio que você está vendo é só wireless. A faixa do final são as minhas câmeras e a faixa da esquerda são esse escritório aqui, que tem um switch também, distribui para algumas máquinas que eu tenho aqui. Isso me permite também ter uma segurança que supera a vulnerabilidade dos dispositivos que não têm segurança, autenticação, porque eu consigo cercar eles em VLANs e restringir a comunicação deles com o mundo exterior. Então, aqui a gente tem o conceito tanto de IoT como NOT sendo Network of Things, porque são coisas que não necessariamente precisam de internet. Então, todos os meus sensores custom que só falam com o meu controlador, eles não conseguem falar com nada fora da VLAN deles de NOT, a não ser o controlador. Então, isso ajuda bastante a você mitigar coisas que não têm segurança. E isso é uma lição que eu aprendi da época que eu trabalhava com automação industrial,
porque é um cenário bastante semelhante, né? Você não tem, muitas vezes, autenticação, ou os protocolos são em plain text, e você tem que ter essa segmentação que em automação industrial se chama zonas e conduítes, onde você segmenta a sua rede agressivamente para poder controlar a brecha, né, em caso ela ocorra. Aqui um pouco mais da divisão, os tipos de devices que eu tenho. Então, em IoT, a gente tem os devices que não tem como não falar com a internet. Então, se você tem um Amazon Fire TV, ou um Roku, ou qualquer Smart TV, você precisa, né, deixar com que eles falem com a internet. Então, você pode colocar nessa VLAN que vai ter acesso à internet. Um outro assunto, uma outra suposição que eu tinha era que eu pensava que algumas marcas que são top de mercado, que era safe, né, seguro comprar delas, que não ia ter nenhum problema. E eu não podia estar mais enganado, né? Isso aí é uma caixa que eu tenho só de dispositivo que falhou em entregar o que foi prometido, né? Essa linha aí atrás, na esquerda, que parece um montão de quadradinho, são 5 tomadas smart do mesmo fabricante, do mesmo modelo, que eles me mandaram de replacement, de substituição, e todas falharam depois de um tempo. A partir do momento que o cara falou, sabe que a gente vai rever o design dessa parada, fica com isso aí, tá ligado? Se você quiser brincar, foi mal, né? Devolver meu dinheiro. O suporte dos caras foram bem bons, né? Não tem o que reclamar. Mas várias coisas de diferentes maneiras falharam. Infelizmente, a maioria delas eram Z-Wave, o que fez Z-Wave passar da minha rede favorita para minha rede mais odiada. E a gente vai chegar lá também. Também falando em Z-Wave, esse é um abridor de porta de garagem, né? Então essas garagens que são retraídas para cima, geralmente, né, você tem um motor ali de 1 HP, alguma coisa assim, meio HP, e um botão na parede, quando você aperta ela abre, né? Então esse device nada mais, ele simula um apertamento de botão, né? E isso me custou $160 e funcionava de vez em quando. E isso é um problema que eu tive frequentemente com todos os devices Z-Wave, né, em geral. Todos eles, em algum momento, eles paravam de funcionar, depois eles voltavam, ou eles funcionavam quando ninguém deu comando neles, porque eles receberam uma mensagem que já era velha pra caramba. Então, rapidamente, isso foi substituído por coisas do it yourself, né? Faça você mesmo, por aproximadamente menos da metade do preço, né? Então, essa plaquinha, na real, ela não é uma dev board, né? Ela é vendida como um produto final assim, e ela nada mais é do que um relay com um ESP8266 dentro. Nada mais. E aí você conecta os seus cabos do seu programador USB nos headers aí, você programa com o que você quiser e, pô, funciona que é uma beleza, né? Então eu substituí isso na minha garagem. Nessa foto da esquerda, logo do lado, na direita dele, você veria o defunto dispositivo. E aí o que a gente está vendo é a plaquinha controladora, né, que é o ESP8266, que está conectada por Wi-Fi com o meu controlador. E na direita é um sensor de distância ultrassônico padrão que checa se o meu carro está estacionado embaixo dele, né? Então eu ganhei essa funcionalidade que o outro não tinha. Agora eu consigo dizer se eu já estacionei o carro, né, se o carro está ali. Então isso me permite mostrar essa informação, né, obviamente, na minha interface, mas também me permite outras coisas maneiras, como, por exemplo, agora eu posso, de fato, abrir a minha porta, né, pelo meu telefone ou pela minha interface, através do meu controlador. Mas o mais maneiro é que eu consigo fazer diversas automações, graças também a algumas funcionalidades, né, que a API da Tesla provém, como localização, qual marcha que você está. Então, eu consigo fazer, por exemplo, quando eu estou chegando em casa, pelo geofencing, né, que eu defini,
eu consigo automaticamente abrir a porta da garagem quando o meu carro chega da rua, né? E eu boto o carro na frente da garagem, a porta automaticamente abre. Quando eu saio, né? Eu saio de ré e aí eu dou a volta assim na rua e boto em drive. Eu acho que eu não sei qual é o análogo em português. Dirigir. Boto em dirigir e aí, como a API do Tesla manda essa informação, eu vejo que checo aquele sensor, né, para ver se meu carro está ali embaixo, se ele não está, e se a porta está aberta, e se a minha marcha está em dirigir, ele já vai e fecha a porta sozinho. Não preciso me preocupar em fechar antes de ir embora. Eu tinha uma outra automação que quando eu colocava em reversa, né, na ré, ele automaticamente abria a porta da garagem, só que quando você primeiro entra no carro, leva um tempo até que a API do Tesla comece a fazer streaming da telemetria. Então você tinha que ficar sentado lá no carro, sei lá, um bom 1 minuto até que a informação chegava e a porta atualmente abria. Então, mais fácil só apertar o botão na parede mesmo e ser feliz. E claro também, né, teve uma situação que a minha esposa estava saindo de carro e ela não esperou, ela abriu manualmente, não esperou e saiu saindo. E aí a casa recebeu a mensagem um tempo depois e tentou fechar a porta da garagem em cima do carro. Felizmente, né, o fail-safe físico da porta da garagem, que é uma barreira laser, detectou que o carro estava ali e impediu que a porta fechasse completamente. Mas, né, mais um desafio aí. Então, isso é um bom exemplo de uma automação que causou mais problema do que ajudava e foi sumamente executada e já não está mais entre nós. Então, como eu falei antes, né, comprar exatamente o número de partes que você precisa para o projeto é furada braba. Sempre compra mais. Quando você estiver fazendo o teu budget, sempre considera que você precisa mais peça do que você realmente precisa, porque Murphy está aí, né? E em uma apresentação anterior, né, como eu disse, né, eu sempre falei muito bem de Z-Wave e falei muito mal de Wi-Fi, porque o Wi-Fi, para uso, né, geral, para você usar com o teu computador, o Wi-Fi 2.4 é um lixo, né, super poluído, tem esse lance que o Wi-Fi, né, quando um device vai comunicar, todo mundo tem que calar a boca, esperar ficar livre de novo para poder comunicar. Então eu sempre achei que o Wi-Fi fosse horrível, mas para ser sincero, os meus dispositivos Wi-Fi são os mais dependable, os mais confiáveis que eu tenho. Muito mais do que os Z-Wave e Zigbee. Zigbee é um pouco melhor, mas Wi-Fi 2.4 funciona bemzão. Claro que também tem os seus próprios desafios, né? Por exemplo, os dispositivos, quando você usa Tasmora, que é um dos firmware custom para dispositivos baseados em ESP8266, ESP32, tem algumas funções de economia de energia que você tem que desligar se você quer poder controlar o device o tempo todo. Senão você vai querer controlar ele está dormindo, e aí você fica lá, né, vendido. E a mesma coisa para o ESP Home, que é uma outra plataforma bem legal, open source. Tanto o Tasmota quanto o ESP Home são open source. Eu pessoalmente prefiro ESP Home pelas decisões de design deles, nada mais. Tasmota também é muito bom. Uma outra coisa que foi bastante arrogante da minha parte foi achar que eu sabia soldar. Só porque eu conseguia juntar uma coisa na outra, isso não significa que tu sabe soldar, brother. Então, eu acho que uma das experiências mais frustrantes da minha vida foi aprender a soldar, sinceramente. E ficava um lixo, as conexões super barulhentas, queimava coisa direto e levou muito tempo, levou quebrando, queimando muita coisa, me queimando, me cortando, até que eu aprendi realmente a fazer uma solda daquelas que você olha na lupa assim com a luz e vê tudo brilhando. Esse é o momento onde sai uma lágrima assim no olho do engenheiro, quando ele quebra essa barreira, tá ligado? De ser um lixo em soldar para poder fazer uma solda brilhante. E eu, tinha zero ferramentas adequadas, né? Você pode ver atrás de mim, essa é uma foto desse mesmo quarto. E eu tinha um ferro de solda, e era isso. No máximo, aquela malhazinha para tu dessoldar, e era isso. Bem no início, nem fluxo eu tinha. E se você sabe soldar e
você sabe que tentar soldar qualquer coisa sem flux é um suicídio. Então, isso volta a bater naquela noção do custo, né? Você pensa que você só precisa você só contabiliza as partes que você vai usar no projeto, mas quando você começa o projeto, você começa a ter um monte de custo adicional de ferramenta que você precisa, que você não se ligou que você precisava. E é claro que esse custo amortigua, né? Depois, à medida que você vai construindo um laboratório, né, pessoal aí, você para de precisar comprar essas ferramentas, né? É claro que é um investimento, não é um custo, né, literal, mas é algo que você vai construindo ao longo do tempo e que custa dinheiro, né? Então, mais um exemplo aqui, eu não estava nem perto das ferramentas que eu necessitava. Cada uma dessas caixas são diversos tipos de componentes, heat shrink, conector, crimpadores, enfim, um mundo de coisa, né? E de lambuja meu aquário ali, do meu peixe que estava dormindo. Mas continuando a jornada, eu costumo falar que tem diversos níveis, né, de entusiasta de IoT, de smart home, né? Você tem o nível Nutella, que é o nível iniciante, obviamente, né, que é a pessoa ali que começou apenas a usar a droga agora, né? Ela comprou a Philips Hue, integrou com a Alexa e fica falando aí para a Alexa fazer as coisas, né? Contar uma piada, acender e apagar a luz. Divertido, né? Diferente, dá para tirar onda com as pessoas, mas não é muito divertido. Eu, logo no início, né, que eu fiz isso, eu fui uma pessoa dessas, né? Mas logo eu vi que eu precisava de mais. Então eu passei para um nível intermediário, onde eu rodava o Home Assistant num Raspberry Pi. Teve diversos problemas, né, rodando em Raspberry Pi, porque à medida que você vai evoluindo e exigindo mais, né, da instalação do Home Assistant no Raspberry Pi, você tem muita degradação, principalmente porque o Home Assistant ele escreve, né, estado e estatística o tempo todo. E se tem uma coisa que assassina cartão SD, é justamente você escrever nele o tempo todo. Então, aí o próximo passo foi comprar uma NUC, mas também uma solução como um excedente corporativo, né, esses desktops, funcionariam perfeitamente bem também. Se você tem já algum tipo de servidor, se você tem algum tipo de deixa eu ver aqui. Então você vai fazendo isso, né? Você customiza a UI e vai evoluindo, né? Então você começa a fazer suas próprias automações custom e por aí vai. O próximo nível é um nível bastante interessante, né? Mas antes de você chegar nesse nível, você vai chegar na parede. Então a parede é o seguinte: você já fez tudo o que as coisas disponíveis livremente para você e, né, uma interseção, as coisas que você conhece que existem já não te dão o mesmo barato, né? Você não consegue fazer as coisas que você acha que seria possível fazer, né? Então você começa a ter que sujar um pouco as mãos, né? E você chega no nível guitarrista do Judas Priest, que foi uma notícia que eu li recentemente, e eu falei, cara, esse cara é o empregado do ano, sacou? Tipo, você tem uma hora rupturada, a horta rupturada, vazando sangue dentro da sua cavidade torácica, e você ainda assim termina o seu solo, e aí depois você vai para o hospital. Né? E aí, então, não tem definição de coisa mais metal do que esse malandro. Então, esse é o nível mais avançado que eu vou classificar aqui. Então, aí é quando você já começa a puxar todos os limites, né, que você tem, tentando romper essa parede e passar para o próximo nível. Né? Você já fez a tua rede e deixou lá tudo bem fechadinho nas VLANs, você já começou a fazer teu próprio hardware, você já começou a fazer um componente custom, né, um plugin para o Home Assistant from scratch para fazer o que você queria.
você já começa a dominar técnicas mais avançadas de fabricação e design de tanto hardware quanto partes mecânicas, né? Então, em questão de hardware do it yourself, tem algumas coisas que são bem amigáveis para você começar, né? Então, por exemplo, Sonoff e Shelly são duas empresas que fabricam esses dispositivos que dentro tem um SP8266 ou SP32 e eles expõem os pinos de programação. Então, você consegue soldar aí uns cabos do ponto nesses pads e você consegue flashear nesse device qualquer que seja o que você queira, né? Vale lembrar que nesse caso, nesse exemplo, é uma tomada smart e você vai estar lidando com coisas que lidam com corrente direta AC, né? Então, muito cuidado quando você for fazer isso. Então, esses microcontroladores ESP32, ESP8266 são muito maneiros porque eles têm Wi-Fi integrado, o ESP32 também tem Bluetooth, e tem esse projeto chamado ESP Home, onde você quase não precisa programar. Você define tudo no arquivo YAML e é praticamente declarativo e ele já integra com o Home Assistant e já cria os sensores para você. Então é bem fácil de você usar isso para você fazer o seu próprio hardware para Home Assistant, né? Tem suporte a MQTT, então se você quer integrar com qualquer outra plataforma, isso também é bastante fácil. Então esse foi o meu primeiro, que eu chamo de multissensor, porque ele mede diversos parâmetros, né, do ambiente. Então nesse caso a gente tem movimento, luz e temperatura, e tudo ligado num ESP8266, numa board que se chama NodeMCU, que é um pouco mais grande, e foi as boards que eu comecei a mexer primariamente. Depois disso eu passei com da protoboard para uma caixinha 3D printed, mas era basicamente o mesmo hardware e o mesmo software. O Mark III, na verdade, foi um Mark IIB, porque na real ele tinha um outro propósito, que era verificar se tinha alguém na frente dele, para manter a luz do banheiro acesa. Não funciona muito bem. Hoje em dia está aposentado, já não funciona, foi substituído pelo Mark IV. E aí o Mark IV foi o hardware que eu realmente forcei a barra em todos os meus conhecimentos, né? Então, foi o meu primeiro design de PCB, e se você tem alguma noção de eletrônica, você pode ver que é uma coisa super simples, super ridícula. Nada mais é que diversos headers conectados ao ESP8266, e aí chareando, né, os rails, né, os traços de ground e de 5 volts. Bem simples, né? Isso gerou essa PCB, e isso permite com que eu consiga prototipar muito rápido, porque todos os pinos que eu posso precisar já estão expostos, né? Então ali no meio eu tenho 4 buses de I2C, porque eu uso muito o sensor I2C, eu gosto muito desse protocolo. E ali embaixo eu tenho alguns pinos digitais e o único pino analógico que esse microcontrolador tem. Esse aqui é o resultado final. Acompanhando, então, isso teve 2 versões. Essa versão para topo de porta, que fica no banheiro, porque esse buraco de baixo usa um sensor de distância para contar quantas pessoas passaram, né? Um sensor de distância um pouco mais avançado, que permite você definir 2 zonas de interesse, e aí você consegue medir a direção em que a pessoa passou. Então, isso é bem legal. E esse é um modelo que a gente usa, que eu uso, para o banheiro, e essa é a versão para as outras áreas em geral. Tem uma telinha OLED só para ficar um pouco mais bonitinho. Então, esses são todos os diferentes componentes. O microfone, nesse caso, é só para medir o volume, né, para eu poder identificar se eu ouço um ruído, eu posso identificar de onde que foi originado, né? Talvez até com um pouquinho mais de programação consiga fazer até uma triangulação, mas isso daí já é um upgrade. Cola quente, né, o melhor amigo do Maker. Então, essa board aí que está cheia de cola quente mais para o lado daqui também é uma outra PCB que eu desenhei,
que tem tanto o BH1750, que é o sensor de luz, quanto o BME280, que é o sensor de temperatura, umidade e pressão. E um LED RGB, que é um NeoPixel, para status. Né? E esse é o resultado final dessa. E isso me dá, então, diversos tipos de informação diferentes para o meu controlador. Né? Eu tenho ali o movimento, a temperatura, quantos lux de luz tem naquela área. E aí tem um sensor, né, que a partir de um dado threshold, ele diz se aquela área está iluminada ou não. Eu também tenho o nível de volume ali naquela área e quantas pessoas estão dentro dessa área. Então, contar pessoa é um processo um pouco complicado, né, porque você tem que ter só um ponto de entrada e saída da área, porque senão fica bem mais complexo de você traquear quantas pessoas estão na área. E basicamente eu tenho desse, cada quarto, cada área, mesmo até no corredor, tem um desses. Então já te dá bastante dado para você trabalhar aí. E obviamente que a solução budget é você usar caixa de projeto, caixa elétrica e perfboard. Né? E exatamente foi isso que eu fiz quando eu estava desenvolvendo a minha estação do tempo. Estação climática. Então, aqui tem diversos breakout boards que eu criei com terminais de parafuso e o roteamento dos cabos todos, né, como a gente diz no Rio, a culhão. E funciona muito bem. Está lá funcionando até hoje e é uma solução totalmente aceitável. Então, aqui é uma foto de tudo instalado. Né? Isso era quando o cérebro da estação do tempo ficava dentro do meu sótão. Isso foi uma decisão totalmente imbecil da minha parte, e hoje em dia isso vive do lado de fora, embaixo do telhado, e porque estava, obviamente, sobreaquecendo, e enfim. Toda vez que eu tenho que fazer alguma modificação, eu tenho que entrar no meu sótão cheio de aquele material de isolamento térmico, não é legal. Então, isso é uma foto da minha bunda, basicamente, mas eu instalando o medidor de direção do vento, velocidade do vento, e não dá para ver aí, mas tem um contador de volume de chuva também. Tudo isso vai para uma caixinha, né, que é aquela caixinha que a gente viu no outro slide, e tem uma caixinha à parte que fica só com sensor de temperatura e de luz, para evitar que o calor parasítico dos próprios componentes influencie na leitura de dado aí. E isso, então, é jogado para dentro do meu controlador, e o meu controlador também está plugado no Grafana, que permite que eu possa fazer essas visualizações de dado, né, e até relacionar subida de temperatura com probabilidade de chuva e umas coisas bem interessantes. E eu tenho todos esses dados aí, então, no meu controlador. Então a gente chegou na segunda parede que você finalmente entende o consumo elétrico e capacidade de bateria, porque até então você está desenvolvendo a coisa que vai ser, né, alimentada por um cabo micro USB por 5 volts, você meio que não se preocupa, tá ligado? Quanto que aquela coisa está consumindo. Pode até se preocupar, mas não faz muita diferença, né? O pior que pode acontecer é ficar mais caro a tua conta de luz. Mas para dispositivo a bateria, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então isso é um projeto que eu fiz que foi bem legal. É nada mais o IMOS D1 Mini, que é um SP8266, ligado num power bank e ligado num servo, e esse servo ele usa duas partes 3D printed para abrir ou fechar a persiana do banheiro. E eu botei esse power bank porque não tem nenhuma tomada perto e eu teria que passar um cabo horrível por tudo para que isso ficasse ligado 24 horas. Eu não podia fazer esse dispositivo dormir, porque eu preciso que ele esteja lá quando eu queira comandar que ele abra ou não. Né? Então o resultado é praticamente impossível você ter uma conexão à rádio persistente que seja econômico, tá ligado? Eletricamente. Então esse dispositivo funcionou benzão, muito bem, por exatamente um dia, e depois acabou todo o power bank. Então, esse é mais um dos meus projetos de Descanse em Paz, porque totalmente inviável, muito maneiro enquanto ele funcionou, mas
depois disso, não mais. Mesmo para o detector de vazamento de água da Shelly, também é um SP8266. Esse sim pode passar a maior parte do tempo dormindo, porque ele só precisa acordar quando ele detecta um vazamento ou periodicamente para reportar o que seja, né? O que aconteceu na minha experiência é que a pilha dura, sei lá, uma semana e depois você tem que carregar e trocar a pilha, né? Eu uso pilha recarregável, você recarregaria, mas teria que trocar a pilha. Terceira parede é que você quer algo que não existe, né? Então eu queria então, por exemplo, eu uso um dispositivo proprietário chamado Rubitat como meu gateway de Zigbee e Z-Wave. Só porque eu queria fazer um offload disso do meu controlador primário e eles se comunicam por MQTT. Só que quem implementou essa bridge, né, esse link entre o Rubitat e o servidor de MQTT, não chegou a implementar totalmente os comandos, né? Então você conseguia receber todos os dados, mas você não conseguia controlar nada. Então eu tive que fazer aí um commit, um pull request para implementar eu mesmo essa funcionalidade. Outra coisa que eu queria é que, quando eu comecei a fazer meus próprios dispositivos e ter um sensor em cada área da casa, eu comecei a querer fazer diversas automações que eram muito semelhantes, mas para as diversas áreas da casa. Então, quando eu estava lá, já escrevendo o mesmo código pela 10ª vez, eu falei, não, isso é um trabalho muito horrível, eu tenho que fazer algo que funcione automaticamente para as áreas. E foi aí que eu criei esse componente chamado Magic Areas, que, pô, eu fiquei bastante surpreso com a aceitação pela comunidade. A gente já tem cerca de 6 contribuintes, 4 que já estão oficiais, 2 que estão só esperando eu fazer merge da nova versão. E uma história legal que num dos updates do Home Assistant eles quebraram a minha integração e um dos membros da comunidade fez um patch e já mandou o pull request em poucas horas. Isso foi bem legal, eu só tive que revisar e fazer o merge, fazer o release da versão nova. E foi bem maneiro. Quarta parede, processamento de vídeo e AI é difícil. Aí, pô, Ian, você é um gênio, né? Você só descobriu isso agora. Eu já sabia, só não sabia o quão difícil, né? Então, depois que eu fiz o meu setup com câmera e botei para gravar, tranquilo, porque o NVR que eu uso, ele tem a opção de Direct to Disk Recording, né? Gravação direta para o disco. Então você não tem nenhuma perda de processamento, porque ele já grava direto no encoding que ele recebeu. E é tranquilo, porque daí quando você vai ver ele, o player já toca esse formato mesmo, então tá de boa, que é H265. E aí, só que eu queria fazer alguma coisa com essas imagens, né? Eu queria dizer, por exemplo, quando o carteiro tá lá na frente para eu saber que vai chegar carta, eu quis saber um monte de coisas diferentes, né? Então, eu comecei a desenvolver o meu próximo esquema de análise de AI e logo, acho que esses slides estão fora de ordem, exatamente. Eu comecei a desenvolver minha própria pipeline de AI até que eu descobri que já existia algo assim, né? Então, o Frigate é um dos únicos NVRs open source que prestam e ele já traz essa detecção, né? Não o reconhecimento, mas a detecção de diversos tipos de objetos. E no topo disso, a gente tem alguns stacks de AI que já provém uma API que você só manda a tua imagem e ele te retorna os resultados. Então, todo o meu trabalho foi em vão, mas tudo bem, né? Eu substituí tudo isso pelo Frigate com o Double Take. E aí o Double Take, a funcionalidade que ele te dá, é que ele permite você, então, reconhecer quem são essas pessoas. Então, aqui alguns exemplos, né, nas minhas câmeras, reconhecendo eu na cozinha e a minha esposa saindo com o carro e andando pela casa randomicamente. E aí, quando você rompe finalmente todas as barreiras, quando você já não tem mais nenhum débito tecnológico, você começa a inventar um monte de coisa que não necessariamente você precisava, né, mas você só faz porque você quer. Então, eu tenho essa coisa que é totalmente desnecessária, mas eu adoro, que é o meu detector de correio de carta, né? Então, isso aqui em casa tem um buraco na garagem, onde o nego bota a carta e cai aí nesse container plástico. Então,
se você vê essa mancha preta no fundo do container, é uma balança, que era uma balança de café que eu tinha que queimou. Então eu modifiquei ela para usar um SP8266 e pesar as minhas cartas. E em cima disso que você vê ali, que tem uma luzinha saindo, lançaram esse dispositivo ESP32 Cam, que tem uma câmera de horrível resolução já dentro dele. Então eu comprei e pensei, vou comprar e depois eu vejo que projeto. Então, esse foi o projeto. Eu tenho uma câmera que fica olhando para minha caixa de correio para eu ver se vale a pena eu levantar do sofá e checar o que está lá ou não. Eu posso só olhar ali. Tá a balança modificada, interna e externa. Isso aqui é a UI, né? Então eu tenho ali o peso da balança do correio e eu tenho a câmera lá com a luz. Então, mesmo que esteja de noite, eu consigo dar uma olhada ali e ver se é spam, como é nesse caso. Então, eu nem me preocupo. Coisas idiotas que são bastante úteis é o sensor de cama, também são 2 balanças de banheiro conectadas no ESP32. Cabeamento totalmente horrível. Nessa época eu realmente não fazia ideia como soldar direito, então ficou horrível, tive que revisitar esse projeto depois. E ultimamente, né, cerveja. Ou você pode pegar você mesmo, ou você pode fazer alguma coisa sobre isso, né? Então eu comprei um carrinho de controle remoto, comprei um NVIDIA Jetson Nano, comecei a botar junto com uma Intel RealSense Camera e um RPi LiDAR, e fiz aí esse primeiro carrinho de controle remoto autônomo, né? Obviamente, ele é a plataforma onde eu vou aprender o conhecimento necessário para depois, então, desenvolver um robô mais full-fledged, né? Mais completo, com o braço, que possa abrir a porta da geladeira e pegar a cerveja para mim, que é o objetivo final. Então, esse é o primeiro LiDAR scan desse carrinho, dessa sala daqui, foi bem interessante. Então, a conclusão, né? Depois que você rompe todas essas barreiras, o céu é o limite, e o céu, no caso, é o teu bolso, né? Obviamente, e a sua criatividade. Sempre assuma que você tenha tech debt. Não seja que nem eu antigamente e seja arrogante pensando que você já sabe um montão de coisa. Se você está nesse estágio da sua vida, você está se privando de enxergar o tanto de coisa que tem maneira para aprender. Sempre insista em aprender coisas novas, não fica só sentado vendo Netflix o dia inteiro, tá ligado? Investe em você mesmo e estuda, experimenta, porque experimentar é o único jeito de você poder sementar a ideia na tua cabeça. As coisas que você já acha que você é bom, continua fazendo o projeto em cima, continua lendo, continua aprendendo mais sobre. Não se preocupe em falhar ou o que o nego vai pensar. Se você está preocupado com o que o nego vai pensar, não mostra para ninguém, mas não deixa de fazer, né? Não fica tentando achar utilidade para fazer alguma coisa. Faz só porque você pode, faz só porque você teve essa ideia e você quer ver, né? Eu já aprendi um monte de coisa fazendo coisas totalmente inúteis. E são lições que ficam para sempre, fica para toda a sua vida. E como o exemplo, né, abrir a porta da garagem quando eu dou a reversa, se algo constantemente não funciona, desiste, passa, move para outra, busca outra solução ou aceita que não vale a pena, né, você automatizar aquilo. Mas é isso. Conseguir, como quase rabeirando, né, não passar o tempo. Agradeço pra caramba aí o Gabriel pelo espaço. E é isso aí, galera. Deixo aí meu Twitter e o meu blog de automação aí, se você quiser conferir. Foi um prazer dar essa palestra aí para vocês e agradeço muito pela presença de todos. Prazer é nosso, Ian. Muito obrigado pela palestra e até mais. Tchau, tchau.